irmãos? Amém? Vire para essa pessoa que está ao teu lado, cumprimente ele. Diga, é bom estar aqui com você. Graças a Deus. Nós hoje pela manhã tivemos um batismo maravilhoso, onde o Senhor falou poderosamente aos nossos corações. Amém ou não amém? E podemos, além de sentir a presença de Deus, nos alegrarmos com os nossos irmãos que desceram as águas batismais. Confesso também que assisti o vídeo que o presbítero Cristiano falou. Fiquei impactado, né? Com a vossa princesa aqui adorando ao Senhor. Mas confesso que o que me tocou também profundamente foi o Lorenzo, que estava aqui na beira da piscina, externando o desejo de se batizar, né? Me deu um abraço, me deu um beijo e perguntou quando seria a vez dele. E aquilo ali falou profeticamente ao meu coração. A importância de continuarmos ensinando e instruindo nossas crianças dentro desse caminho que traz libertação, transformação. Você crê nisso? Eu saí dessa manhã com meu coração cheio de Deus. Eu quero trazer um texto para você, que está no livro de Romanos. Palavra simples, para fecharmos essa noite. O Senhor falou também poderosamente ao nosso coração através da palavra nessa manhã, mas é uma palavra que ela sempre trouxe motivos de profunda análise. Palavra que me fez sempre me assentar e pensar o porquê algumas coisas sobrevêm sobre nós. Então eu quero ler com você, para somar com tudo aquilo que o Senhor já tem falado aos nossos corações, para finalizarmos essa noite. O livro de Romanos, o capítulo 8. Capítulo 8 do livro de Romanos. E eu quero ler somente o versículo 28, junto com você, querido irmão. Capítulo 8, versículo 28. Os irmãos encontraram. Diz assim o texto. E sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e aqueles que são chamados segundo o seu. Vale a pena repetir mais uma vez. O seu. Estenda a sua mão na minha direção e me abençoe em nome de Jesus, para que da minha boca não saia palavras segundo a minha vontade, mas que eu seja um canal de bênção sobre a sua vida. Libera esta palavra sobre o meu ser. Me usa, Senhor, conforme a tua vontade. Não anulando a oração que o pastor Marlon fez, mas apenas somando com aquilo que cremos e entendemos. Pelo poder do nome de Jesus. Amém. Você pode dizer amém? Palavra que nos faz refletir, porque é uma palavra que traz sobre nós profunda análise. O grande problema que enfrentamos dentro da carreira cristã é porque lemos, mas não examinamos. E a falta de análise, às vezes, passa alguns elementos despercebidos e nos traz, às vezes, alguns conflitos ao entender algumas coisas. Texto dentro da narrativa do próprio apóstolo Paulo, trazendo uma compreensão sobre as coisas que acontecem, se eu posso usar essa expressão, elas contribuem para um bem maior. Dentro da própria narrativa do texto, diz que sabemos, e esse saber está colocado dentro de um cenário de entendimento do tempo atual. Isso quer dizer de alguém que entende o contexto atual, entende que o que está acontecendo, ou o que está para acontecer, ou o que já aconteceu, ou seja, passado, presente ou futuro, contribui para um algo que levará a mim e a você a um estado de crescimento. Quem concorda, diga amém. Só que dentro da análise humana,
Entenda isso. Analisar o texto num contexto humano, você vai identificar algo. Humanamente olhando, é difícil compreender quando um pai, ele está de frente de um caixão, onde o seu único filho está morto. E ele está ali fazendo um velório. Humanamente, ao olhar, não há compreensão. Eu não sei se muitos que estão aqui já tiveram, não sei se a palavra seria o prazer, mas a experiência de fazer um velório de uma criança recém-nascida. Quem estava comigo quando eu fiz o velório de um bebezinho de não mais de 2 ou 3 meses de vida? Quem estava comigo? Só vocês? Lídia estava, Carla estava, meus pastores estavam, Jorge estava também, Marlon. Então, deixa eu te dizer uma coisa. Estou eu à frente de um caixão, onde tem um bebê de não mais do que 2 ou 3 meses. Uma mãe em estado de profunda tristeza. Um pai se culpando. Uma família triste, dentro de um cenário horrível. A igreja, sem saber o que falar, o que dizer. E eu ali, dentro daquele cenário, olhando para essa família, o que dizer? Pare para analisar. Quando olhamos para um cenário humano, olhar esse cenário humano, você não vai ver nenhuma ação humana que vai dizer assim, isso aqui coopera para um crescimento de alguma coisa. Não. Mas quando você olha com um olhar espiritual, você vai compreender que, às vezes, em cenários de dor, o Senhor gera sobre nós a capacidade, irmão, preste atenção nisso, porque isso é muito mais profundo. A capacidade, a experiência de viver o total conforto e acolhimento dos braços do Senhor sobre a nossa vida. E quando você vê isso, alguém vai dizer, ele deveria desistir, ela deveria chutar o balde, mas você não faz. Por quê? Porque esse amor, ele é transcendental. Ele passa sobre a compreensão humana, porque ao meu olhar humano eu vou dizer, é impossível. Mas quando eu olho com o olhar espiritual daquilo que passa a minha realidade, você consegue entender que mesmo na dor, nos braços do Pai, há conforto aonde humanamente não tem. Quem entende isso? Quando você consegue compreender isso, você vai entender. Nós falamos sobre traições, falamos sobre decepções, mas às vezes não sabemos entender o porquê essas coisas acontecem. Preste atenção numa coisa. Toda decepção, ele tem um propósito, sim. E por causa de você não compreender, é por isso que algumas coisas não andam. Porque quando nos decepcionamos com o cenário, é para nós entendermos, número 1, eu preciso tomar uma atitude ou eu preciso mudar a minha atitude. Totalmente diferente. Existe a diferença de tomar uma atitude ou gerar uma atitude. Existem coisas que eu preciso sentar, observar e esperar que o Deus fale comigo. Mas existem outras que eu preciso me levantar e agir para mudar tudo à minha volta. Deixa eu falar algo para você. Esperar no Senhor não é você ficar paralisado no meio do cenário. Porque algumas questões familiares e espirituais, elas trazem transtorno para nós. Porque temos essa falsa sensação de que esperar alguma coisa, o dia do amanhã se resolverá. Não. A minha espera, ela tem que ser no Senhor. Porque por mais que doa, ou então às vezes traga um pouco de aflição sobre a minha alma, porque estamos falando de humanidade, toda vez que eu confio no Senhor, tem uma resposta de Deus para a minha vida. Então, o que eu quero dizer para você nessa noite, dentro dessa introdução, quando o Senhor nos muda de cenário, quando o Senhor nos movimenta ou para frente ou para trás, quando o Senhor movimenta a nossa história, aonde pensamos o que fazer, é a hora de você entender que Deus vai levar você de nível. O Senhor vai levar você de nível. E quando o Senhor te levar para outro nível, você terá a compreensão e a capacidade de olhar para onde você veio
e entender que tudo aquilo que aconteceu cooperou para o crescimento ao qual você está vivendo agora. Então, eu não gosto, mas hoje vale a pena. Dá uma olhada nos olhos de alguém, se você pode. Se principalmente de quem você ama. E diga assim: dói, mas vai nos fazer crescer. Ah, irmão, eu sinto a presença de Deus aqui. Eu repito de novo: dói, mas vai nos fazer crescer. Dói, mas vai nos levar a um outro nível. Compreende isso? Essa compreensão nos traz, nos destine, faz distinção. Em que sentido? Do menino que eu fui para o homem que preciso ser hoje. Isso fala sobre maturidade. O texto diz, dentro de uma autoexplicação, vai dizer o seguinte: todas, eu não disse algumas, todas. E quando você busca a originalidade do texto, ele continua dizendo todas, geograficamente e espiritualmente, tudo que acontece, palavras de Paulo, dentro de um ensinamento para esse tempo, tudo que acontece dentro do centro da permissão e da vontade de Deus vai cooperar para que eu cresça, evolua e tenha autoridade sobre coisas que antes me dominavam, mas agora não me domina mais. Antes o pecado me dominava, não me domina mais. Antes a mentira me dominava, não me domina mais. A prostituição, a inveja, a calúnia, a defamação me dominavam. Ou então, deixa eu inverter. Pastor, antes eu era vítima disso. As pessoas criavam situações, as pessoas falavam coisas, as pessoas criavam situações. Só que hoje, essas coisas, elas não dominam mais. Porque abra sua mão, você se tornará mestre daquilo que te trazia dor. Isso fala, sabe o quê? Autoridade. Nós precisamos compreender que para nenhum cenário de crescimento, você não será testado dentro desse cenário. Por quê? Para que você cresça dentro de um propósito, você vai ser testado sim, para que você seja mestre daquilo que te causava dor. E quando você compreende isso, você vai ter uma visão madura e clara. Na verdade, a minha posicionamento de me desesperar era a minha fase matura. Mas agora, eu continuo até tendo medo de algumas coisas. Só que essas coisas não me dominam mais. Porque no meio do caos, Ele está comigo. Oh, aleluia. Na mais profunda imensidão do mar, Ele também ali está. Se eu estivesse nas maiores alturas e talvez sozinho, eu não estaria, porque Ele estaria comigo. No meio do caos e toda dificuldade, Ele estaria comigo. Porque me tornei mestre daquilo que me dominava. E qual o problema que enfrentamos? Porque não queremos viver o estágio de maturação que vem de Deus. Porque aquele que é maduro, ele tem por obrigação agora ensinar e contagiar os demais que aí vem. E o grande problema do cenário que vivemos como servos é que dizemos que servimos, dizemos que glorificamos, defendemos bandeiras, queremos títulos, queremos palco, mas a verdadeira essência do propósito é nós sermos a imagem e semelhança do Senhor. Então eu quero dizer, amigos, companheiros que aqui estão, não deseje o microfone, deseje ser alguém que carrega a palavra da verdade. Todas as vezes que eu desejo o status, eu viverei dele. Mas todas as vezes que eu desejo o reino, do reino, eu também viverei. Porque o reino de Deus não é comida, não é vestimentas. O reino de Deus fala de uma verdade que poucos conseguem transmitir. Porque esta verdade, ela se reflete no dia da sua maior adversidade. Sabe quando eu sei que tipo de servo é você? No dia da tua maior adversidade. Como você se comporta
no dia da sua perda. Porque se o texto diz que todas as coisas cooperam, então vou dizer uma coisa para você, e pasme você. Esta decepção que você sofreu esta semana, ela contribui para algo que vai acontecer mais à frente. Pastor, mas eu fui traído. Você está dentro do centro, então coopera para algo acontecer. Pastor, mas eu bati o carro e deu PT. Perdeu, está andando de bicicleta. Então, deixa eu dizer uma coisa, coopera. Porque se Deus não te der a condição de você consertar o que se quebrou, quer dizer então que algo novo virá sobre a sua vida. Só espiritual entende. Não tenho como comprar, não tenho como consertar. Só para abrir um parênteses, hoje eu quero lembrar de algumas coisas, não sei porquê, mas lembro eu. Quando eu vejo alguém falando assim, está muito distante. Todo mundo, alguém fala alguma coisa comigo, está distante, eu estou cansado. Lembro-me eu, andávamos 4 quilômetros para poder dar a escola bíblica dominical, ensinar, discipular, evangelizar. Não tinha banheiro na igreja, onde nós congregávamos, não tinha banheiro. Nós fazíamos nossas necessidades dentro de um balde. Eu e minha esposa não tinha lugar onde deitar. Ela juntava 2 cadeiras e deitava em cima delas. E eu ficava sentado esperando de manhã até a noite, porque não tínhamos dinheiro para ir para a igreja. Isso não foi uma, não foi 2, não foi 3. E um dia, quando eu cheguei e falei assim, Senhor, o que eu vou fazer? Não tenho como, não tem jeito. Eu vou desistir. Nós temos essa ilusão de que nós temos que reivindicar coisas ao Senhor. Deixa eu dizer uma coisa, irmãos. O sacrifício de Jesus na cruz não legitimizou sobre as nossas vidas a casa, o carro, a conta bancária, não. O sacrifício de Jesus na cruz foi para garantir a nossa salvação nele. Então, qualquer outro evangelho que for pregado diferente desse, é anátema, é pecado. Pastor, então o que eu faço prosperar? Trabalhe, se possível de dia e de noite, e você vai ver coisas extraordinárias acontecerem. Entendeu? Então eu estou, Senhor, reclamando. E um dia eu falei, quer saber de uma coisa? Eu vou parar de reclamar. E comecei a glorificar o Senhor. E aí eu passei a fazer estrategicamente. Levava lençol, levava colchão, levava coisa, deixava escondido num determinado lugar. Quando chegava lá, nós dormíamos. Num dia que estava fazendo muito calor. E a gente estava muito cansado. O de repente de Deus acontece quando você menos espera. Eu vou profetizar isso para você. O de repente de Deus acontece quando você menos espera. Estou eu sentado. Oh, aleluia, quando eu lembro dessas coisas, irmão. Sentado na estação de trem. Minha esposa, meu menino, ele era pequeno de colo. E eu só glorificando ao Senhor, carinha de cabeça baixa. O menino liga para mim, meu pastor, você está onde? Eu falei assim, estou aqui na rodoviária, na estação de trem. Pastor, por favor, venha comigo, porque o Senhor falou comigo. Irmão, deixa eu dizer uma coisa. A gente está perdendo tempo falando coisas que não vão resolver nosso problema. Porque a palavra de Deus vai me afirmar que as minhas questões eu preciso tratar dentro do meu quarto, de porta fechada, em oculto e em secreto, falar com Ele. O menino virou para mim e carrego ele com muito carinho, é meu amigo até hoje. Ele disse para mim, ele falou comigo, ele disse, pastor, eu estou vendo o senhor andando a pé há muito tempo. E eu só estava pedindo a Deus um sinal para saber se eu tinha que fazer ou não. Eu falei, do que se trata? Ele foi, vem comigo. Levou na casa dele. Ele abriu a garagem da casa dele. Tinha 3 carros na garagem. Você não dá glória a Deus melhor porque não aconteceu contigo. Ele pegou as 3 chaves e falou assim, eu vou dar as costas. O senhor escolhe qual carro que o senhor quer, porque o senhor vai embora com o carro e na segunda-feira eu vou passar ele para o seu nome. Escolhe. E aí ele virou ainda e falou assim, escolhe bem.
Escolhe bem. Por que eu estou te falando isso? Eu estou falando isso com você para gerar fé no teu coração, que algumas coisas que acontecem sobre a nossa vida têm um propósito. E às vezes você está preocupado, e agora, como é que vai ser isso? Eu vou agora viver esse tempo, como é que vai ser? Eu estou um pouco preocupado, eu não conheço essas pessoas, e aí é uma promessa que fizeram, mas pode dar errado, e aí como é que vai ser? Eu quero já te dizer uma coisa, sim, pode dar errado. Sim. Pode acontecer que você se decepcione, até porque toda vez que você coloca a sua fé em pessoas, você prepare-se para se decepcionar, porque humanos decepcionam humanos. Amém ou não amém? Humanos decepcionam humanos. Agora, quando você entende que a sua fé, depositada naquele que tem o poder de todas as coisas, eu não preciso saber como vai ser, eu não preciso saber se vai ter ou não vai ter, porque eu já sei qual a resposta que eu terei. Todos os dias a boa mão do Senhor vai estar comigo. Todos os dias. Todos os dias. Então deixa eu te dizer uma coisa. Deus pode restaurar sim ou não? E por que não restaura? E aí você diz, Deus não quer restaurar? Não. Muitas vezes a dureza do nosso coração impede que Deus possa fazer algo. Deus pode promover sim ou não? Muitas das vezes algo não é promovido porque a falta da nossa fé é tão grande, porque temos a necessidade de acreditar em coisas que tocamos. É por isso que algumas pessoas, a sua fé está fundamentada em outras pessoas. E toda vez que você se fundamenta a sua fé em outras pessoas, você está fadado ao fracasso. Porque humanos, eles têm a tendência a falhar. Mas quando nós estamos em Cristo, aleluia. Toda vez que eu deposito a minha fé em Cristo Jesus, eu teria a esperança de um dia melhor. Então não se trata do que você tem. Porque talvez você vai olhar assim, minha conta bancária não tem como pagar. Irmãos, eu tenho uma dívida de mais de 1.200.000. E outro dia me perguntaram como é que eu vou pagar. Eu virei, estava eu, o Fábio está mais careca do que antes. O Fábio era mais cabeludo, agora está mais careca. Rodrigo também está mais calvo do que antes. Eu virei pertinho dele, bem pertinho no pescoço, deixa eu falar assim, eu não tenho R$1. Ele, você é maluco? Mas eu tenho uma promessa. Então, se eu pudesse colocar um tema para essa mensagem, desceu agora da padaria do céu. O propósito é maior que a minha dor. Se eu pudesse colocar, o propósito é maior que a minha dor. Não escrevi nada, não preparei nada, eu só pedi a Deus, hoje eu quero só abrir a minha boca e falar o que o Senhor quer nessa noite. Então não escrevi nada, mas deixa eu te falar algo com você para nosso crescimento nessa noite. Número 1, Deus não vai fazer nada em que você não se movimente. Movimente-se. Que é isso? Começa, sabe o quê? E eu não entendia isso. Mas começa com uma simples caminhada. Eu queria ir para a academia, mas tinha dificuldade de estar na academia, não me sentia à vontade. Então eu decidi caminhar no quintal da minha casa. Ir no portão e voltar no portão. Ir no portão e voltar no portão. Ainda não é aquilo que eu preciso ir, mas eu estou começando a entender aquilo que eu preciso fazer. Consegue compreender isso? Número 2, é como você. Marido, tem homens aí? É como você.
eu tenho falado muito com os homens da igreja, é o PPD. O que é o PPD? Provisão, proteção e destino. Sua mulher está sobre o chão grosso da sua casa e você não toma uma atitude para colocar o piso. Não é porque você não tem dinheiro, é porque você não tem fé para que isso aconteça. Silêncio, ninguém fala nada. Você já deveria estar na sua casa. O Senhor mandou falar isso, eu vou falar, não sei porquê, mas vou falar. Você já deveria estar na sua casa. Mas por que você não está? Porque subir no altar e pregar sobre fé é fácil. Agora viver ela... Porque tenho problema com algumas pessoas. Falo muito com o Marlon, tenho problemas com pessoas. Eu tenho pavor de pessoas que dizem ser algo no altar. Mas é aqui embaixo que revela quem verdadeiramente você é. No altar eu coloco a minha capa e eu vou. No altar eu sou um fenômeno, mas é aqui embaixo que revela quem você é. Então, parte dos nossos problemas é porque nos falta atitude. Eu preciso decidir se serei aquele que arrumo confusão com todos ou se serei aquele que vou dar 2 passos atrás. Fica aí com o seu problema. Eu decido adorar e bendizer o nome do Senhor. Você vai ter que tomar uma decisão, meu mano. E pega para você, homem, porque eu estou falando sobre provisão, proteção e destino. Ou você deixa de estar nessa posição de um menino, ou então você vai ver todo o cenário da tua vida desmoronar. Porque meninos brincam com carrinho, homens andam de carro. Meninos brincam de bola de gude. Agora os meninos nem brincam mais disso, né? Agora, no meu tempo, a gente jogava peão, né? Jogava peão, atirava peão, nem sei o nome mais, esqueci. Jogava o peão. E eu, pastor Marlon, você não faz isso não, né? Já brincou? Já brincou? Eu tinha essa habilidade. Desceu aqui. Eu tinha essa habilidade de pegar o peão. Zum, quem já botou o peão para cantar aqui? Zum, e o bicho cantava e eu ficava igual um doido. Botei o peão para cantar. Ou então, aí o tempo passa. Irmão, isso é espiritual. Que isso, pastor? Aí depois eu fui crescendo, peguei a habilidade. Se eu fizesse um jeito assim, eu puxava o peão e colocava ele no meu dedo. Aí eu fazia na cara da galera assim, ó. Aí tu, como é que tu faz isso? Como é que tu faz isso? Só que depois de um tempo, eu não queria mais brincar de peão. Aí um dia meu pai falou assim, ué, mano, não vai mais brincar de peão? E o saquinho de bola de gude? Aí eu falei assim, pai, estou preocupado, porque eu queria ir para o quartel. Eu estou preocupado, porque eu estou querendo fazer a prova, estou querendo me formar e tal, e eu não sei como é que eu vou fazer, e então eu vou dedicar mais tempo a isso aqui. E aí, de repente, me deu um estalo, que as coisas de menino passaram, e eu passei a olhar agora para um futuro que eu sabia que traria dificuldades e problemas, mas geraria sobre mim algo muito maior. Então, deixa eu te dizer uma coisa. Irmão, somente homens podem ter uma mulher chata e dívidas. Entrei, eu tenho uma em casa. Pega no meu pé 24 horas. E ainda agora inventou de ser quartel militar. O toque dela de manhã cedo é corneta. É forte. É. E aí eu descobri, ei, irmã, estou dando uma moral muito grande para você. Que isso, pastor? É desse jeito que você está querendo me dar uma moral? Segura. Que às vezes a mulher, ela vai falar algo, não é porque ela é chata. Mas eu já falei para você em uma das mensagens que preguei, e falei que a mulher, ela é o ser extraordinário. Tem mulheres aqui? Então repita comigo, eu sou extraordinária.
Pergunte para mim, por quê? Porque somente a mulher pode gerar em 2 hemisférios, ventre e coração. Somente a mulher pode gerar em 2 hemisférios, ventre e coração. A mãe, que não gera filhos no seu ventre, ela tem a capacidade de gerar filhos no seu coração. Somente a mulher tem o poder de olhar uma multidão de crianças e conseguir fazer distinções e entender, essa está com fome, essa aqui está doente, o homem não. A nossa preocupação, ela está dentro do hemisfério de resolver. A mulher, ela, por sua natureza, ela cuida. E aí você abre um parênteses na mensagem, para quando vamos em Mateus, capítulo 1, e quando fala que Gabriel chegando perto de Maria diz assim: agraciada és entre todas. Preste atenção numa coisa. Ele poderia dizer algumas. Agraciadas fosse entre todas. Você faz parte disso, mulher. Você está agraciada no meio de muitas, para algo muito maior do que você imagina. E é por isso que às vezes nós homens temos essa dificuldade. Minha mulher é chata. Não. A visão da mulher é muito mais ampla. E ela consegue identificar coisas que precisamos nos movimentar. E é por isso que somente um grande homem terá uma grande mulher ao seu lado. Então deixa eu te falar uma coisa. Ei, mano, você vai crescer profissionalmente, ministerialmente, quando você aprender a valorizar mais essa mulher que está do teu lado. Se eu fosse você agora, se eu fosse vocês que estão aqui no altar, deveriam fazer um coração, mandar um beijo, alguma coisa para quem você ama, para ficar bonito para vocês. Se você está perto de alguém que você ama, você deveria. Pastor, eu estou sozinho. Começa a profetizar agora. Começa a profetizar agora. Quem está comigo, diga glória a Deus. O texto, ele fala na sua narrativa que é uma intercessão do Espírito. Quando você entende sobre isso, até porque o Espírito se move com gemidos inexprimíveis. E a intenção do Espírito, e quando diz é o Espírito de Deus, é que em nós seja projetado algo que supere a dor, a decepção e a tristeza. E não é mensagem de autoajuda. Não confunda as coisas. Porque nenhuma circunstância da nossa vida acontecerá sem ter consequências. Então, tudo que você faz vai gerar consequências. Quando você deveria se calar e você falou, vai gerar consequências. Quando você deveria ter falado, a sua palavra seria fundamental, você decidiu. Ou quando você falou, quando você deveria ter se calado. O grande problema é que não ter o entendimento que existem coisas que o Senhor se moverá em espírito sobre a nossa vida. E o se mover em espírito é eu aprender a calar minha boca na terra e deixar que o Espírito Santo fale por mim. Então deixa eu dizer uma coisa. Levante a sua mão para receber. Se você passou por alguma desonra, se você passou por alguma decepção, de que você sentiu que não foi valorizado, ou que você não foi tratado da maneira que você deveria ser tratado, eu quero dizer para você agora, em nome de Jesus, irmão, só espiritual entende isso. O cenário que você vai viver agora vai levar você a uma profunda compreensão de tudo aquilo que aconteceu. Oh, aleluia. Você sentará em mesas de pessoas que você nunca imaginou sentar. E pasme você uma coisa, pegue isso aqui, irmão, porque o Senhor mandou dizer isso. Às vezes, eu não sei porquê, mas Deus manda dizer. Às vezes, Herbert, às vezes Deus, para poder fazer algumas coisas acontecerem, Marlon,
Ele vai pegar a mim, dá licença, vai pegar na minha mão, vai me tirar do lugar onde estão as minhas raízes, vai me arrancar do cenário, vai me colocar num outro lugar, uma outra geografia, uma outra situação, aonde eu não conheço ninguém, aonde eu não entendo nada, não sei por que eu estou, mas Deus quis que fosse assim. Levantou por quê? Eu não mandei você levantar. Está querendo boicotar a mensagem? E aí? Irmão, só espiritual entende. Não era para estar, não tinha como estar, eu não imaginei estar. Aí o Senhor vai me fazer. Agora, sai Gustavo, a estar num ambiente. Ih, irmão, só espiritual. Que outras pessoas, vem cá, Fábio, pessoas diferentes de mim, com posições diferentes de mim, fica do lado dele, começa a conversar com ele. Cheguei numa posição ao qual eu precisei sentar, e o próprio Senhor vai me levantar, me colocar numa posição elevada, e quando eu estiver elevado, ajustado dentro daquilo que Deus quer, Ele vai fazer uma loucura. Porque é assim que Deus faz. Ele novamente me pega pelas mãos, dá tchau para ele, dá tchau para ela. Agora você vai voltar para lá. Porque o que eu tenho para você é lá. Só que quem não queria fazer não fez, então eu te levo de volta para lá. Só que agora você volta de cabeça erguida, com autoridade maior, com procedimentos diferentes, uma visão equilibrada, madura do teu futuro. Aí o texto faz sentido. Todas as coisas cooperam. Doeu? Machucou? Mas se não matou, tem promessa aí. Tá doendo? Tá difícil? Tá querendo parar? Consegue ainda andar? Então tem propósito aí. Mentiram, caluniaram, roubaram, fizeram acontecer, mas consegue se movimentar? Então deixa eu te falar uma coisa, tem gente que já desejou tanta coisa. Olha eu aqui, deixa eu dançar a dança do gordo. Pode falar, irmão, Moonwalker para você. Tá todo mundo falando, outro dia a menina falou, tô sabendo que o pastor Carlão teve um infarto. Infarto? Deixa eu te falar uma coisa, tô 5,5, meu irmão. Tá porque você está olhando a minha estrutura? Está incomodado com ela? Isso aqui é excesso de oração. Fui no médico. O médico olhou para mim. Temos que emagrecer. Eu falei, eu sei. Aí eu dei aquela olhada. Ele, estou olhando seus exames. Estranho. Vamos repetir? Eu falei, vamos. Toda hora. Engraçado. Uma estrutura ampla, mas não tem colesterol alto. Não tem pressão alta. Você precisa ser estudado. Difícil ver essas coisas. Não tem diabetes. É verdade. Gordo, porém, imune a algumas coisas. Isso quer dizer o quê? Estou validando a minha gordura? Não. Negativo. Assumo totalmente que preciso melhorar. Até não para te agradar, mas porque eu preciso melhorar para mim mesmo. Obrigado, Zezé. Me deu uma moral. O que é isso? Olha a mensagem mudando agora. Olha a mensagem mudando. Pare de se movimentar pelo crivo das pessoas. Você está entregando o controle da sua vida na mão de pessoas que não têm moral para te aconselhar. Ou você está se movimentando espiritualmente, ou está carregando um fardo, porque alguém vai quebrar a cara, hein? Já ouviu isso? Vai fazer isso aqui? Vai quebrar a cara, irmão. Deixa eu te falar uma coisa. No dia que eu decidi me movimentar, eu ouvi.
daqui a 3 meses, você vai morrer. Eu, hã? Vai morrer. Sua mulher, seus 2 filhos, na época era só eu, era só Radassa, era só Leônidas e Heitor. Para mim agora são como um cachorro. Eu vou chutar e pisar eles no dia que você voltar arrependido. Eu olhei, analisei e respondi: aquele que me fez a promessa é maior do que qualquer palavra que você possa liberar contra a minha vida. Só que isso gerou sobre mim, número 1, abandono de pessoas que diziam ser meus amigos. Número 2, afastamento de pessoas que diziam me admirar e respeitar. Número 3, isolamento dentro do meu próprio interior. Porque não conseguia Gisele e Jefferson entender por que estava passando por isso. Aí estou eu. Eu gosto de ir no monte, mas eu gosto de ir no monte sozinho, escondido. Aí eu fui no monte, 1h da manhã. Estou sentado, um frio, e perguntando: eu só te obedeci. Caminho para o término. Eu só te obedeci. E por que eu estou passando por isso? Eu ouvi a sua voz, tu falou comigo, eu entendi que era o Senhor e eu só obedeci. Mas só que a minha falta de compreensão não fez eu entender que obedecer existe também um preço a se pagar. Isso estou falando, sabe de quê? Renúncia. Nós fazemos algumas renúncias para poder fazer a vontade de Deus. E uma delas é você ver pessoas que antes diziam que te amam desejar a sua queda. Não porque elas deixaram de gostar para você, porque existem pessoas que têm problema em ver você. Qual é o lugar teu de direito? Deitado no chão, debaixo da terra. Aí quis o Senhor me colocar aqui em cima deste altar, aonde eu, meu pai e companheiros construímos, para dizer para você que Deus pode fazer coisas que você nem imaginou. E Deus vai fazer coisas na sua vida que você nem entende. Eu vou ver você chegar aqui de outra forma. Ah, irmão, pega isso aí. Isso não é palavra de prosperidade, de como é que é o negócio? Teoria da, como é que é? Teologia da prosperidade, não. Isso aqui é real. Chegou a pé, vai chegar de carro. Isso é realidade. Não, por que é isso, pastor? É porque você vai trabalhar. Deus vai te honrar. Está de bicicleta, Deus vai te dar uma moto. Isso aqui é realidade daquele que vive a promessa. Está pagando aluguel? Prepare-se. Você deveria... Ah, irmão, eu desafio você agora. Quem mora de aluguel aí? Pega a tua chave e balança agora. Eu desafio você a fazer isso agora. Eu fiz... Ih? Eu desafio você. Mora de aluguel? Desafio você a balançar a tua casa assim, ó. Essa é a tua realidade. Agora eu digo para você, o Senhor vai honrar. Uma porta vai se abrir. O Senhor colocará as coisas no seu devido lugar. Prepara o culto de ação de graça e não se preocupe. Se não der todo mundo na sua casa, Ju, a gente vai ficar lá. Filhinha, a gente vai ficar na rua. Não tem problema não, tá, meu mano? A gente fica na rua. Não tem problema. Mas a promessa vai se cumprir. Eu mereço? Não. Mas Ele é fiel. É simples. É simples. Então, aí parece que as coisas se encaixam, né? Todas as coisas cooperam. Mas repita. Movimente-se. Não. Ficou pesado falar? Movimente-se. A parede está descascando? Vai lá e pinta ela. Movimente-se. O fio está arrebentado? Vai lá e movimente-se. Desceu aqui. Ah, pastor, na verdade nem fio tem. Tem pode ser, né? Não sei. Tem a estrutura. Pode ser. Mas não tem o fio. Mas sabe por que o fio não chegou?
Porque você não foi na loja loja de elétrica, né, Cristiano? Chegou lá, quanto que é o rolo de fio? Aí o cara fala assim, R$700. Aí você vai assim, tem 10 centavos no bolso. Beleza, mas e aí? Porque eu estou falando que eu faço assim. Eu chego lá na loja, o cara, meu irmão, todo mundo acha que eu tenho dinheiro. Sabe quanto dia eu ouvi? Esse pastor está cheio de dinheiro, ele anda de Kombi só para poder enganar a galera. Deixa a galera pensar, irmão. Deixa pensar. Cheguei na loja outro dia, eu falei, ó, eu quero orçamento disso. Eu cheguei assim, Renato, ó, isso. Aí o cara, pô, pastor, eu fiz a nota, pô, pastor, e te dou ainda 10% de desconto. Eu, pô, caramba, legal, caramba, mas aí, ó, o cara ali da frente falou que vai me dar um desconto maior. Pô, eu cubro esse desconto. Aí eu peguei a nota assim, eu falei, caramba, R$10 no bolso, mano. Caraca, dois contos e tal. Olhei assim. Eu falei assim, deixa eu fazer o seguinte, deixa eu pensar, daqui a pouco eu volto. Entrei no quarto, falei assim, eu vou passar vergonha. Porque você falou, o senhor disse que ia prover as necessidades, que ia mover o céu e a terra, eu preciso pagar a conta. E eu não tenho dinheiro, ó, dia tal, seu nome vai ser envergonhado através da minha vida, porque eu não tenho. E tu é o dono do ouro e da prata. E aí, irmão? O problema não é o filho que você não tem, é a fé que você diz no altar que tem, e na hora de executar você é um gatinho. Fique de pé em nome de Jesus. Diz, coopera para o meu bem. Coopera para o meu bem. Eu vou no seu culto de ação de graça. Eu vou lá na sua casa. Dia 30, né, Carla? Jesus lá em casa. Começa na casa da diaconisa Carla. Dia 30. Eu gostei dessa profecia, porque realmente é verdade. Na casa da Carla parece que o negócio... né? Sempre tem um bolo, tem um troço, um negócio. Sempre aquela cozinha sai, brota um monte de coisa daquela cozinha. Meu Deus, coisa linda. Eu vou lá. Eu já vou sair de lá desafiando você. Quando eu vou ir na tua casa ver o seu culto de ação de graça? Por que isso? Por quê? Porque a gente precisa entender definitivamente o plano que Deus tem para nós não está envolvido em riquezas, mas está envolvido em fé. E todas as vezes que a minha fé está ativada em Cristo, então as riquezas dessa terra, elas terão acesso a mim. Pegou isso, Milena? Eu não sei porquê, mas eu estou olhando para você e está me incomodando. Tem riquezas, tem acesso. Cadê o Everson? O Espírito Santo está mandando eu fazer para você acesso. Vem aqui, Everson. Eu não sei porquê, mas o Espírito Santo de Deus está me incomodando a falar isso com você. Eu não sei porquê. Desde quando eu comecei a falar, o Espírito Santo está falando comigo, está falando comigo. Você precisa liberar a palavra. O Espírito Santo está falando isso. Eu não sei porquê, como é que está o contexto. Vai ser papai de novo agora. Mas o Espírito Santo de Deus manda falar isso para você. Fica tranquilo. Fica tranquilo. Porque todas as suas necessidades o Senhor proverá. Mas é sobre o altar que eu quero dizer uma coisa. Movimente-se. Deus manda falar isso para você. Movimente-se. 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 Primeiramente, já vou passar o microfone para o pastor Marlon fazer as considerações finais. Mas eu queria saber. Talvez você veio pela primeira, segunda, terceira, ou você já tem vindo constantemente, eu não sei. E talvez você precisa se reconectar com Jesus. Por algum motivo, alguma razão você se afastou. Feche os seus olhos. A igreja fica ligada, orando em espírito. Eu não sei o que aconteceu, eu não sei o que anda acontecendo. Eu não sei qual é a dor, qual é a tristeza,
qual é a angústia, qual é o desespero, qual é a aflição. Mas eu quero dizer que o Senhor não trouxe você aqui à toa. Tem um propósito. E talvez com essa palavra tão simples, ativou algo no teu coração. E é isso que você precisa entender. E nessa noite o Espírito Santo de Deus convida você a se reconciliar com o Senhor. Não, eu não estou chamando você para ser membro dessa igreja. Eu estou chamando você para renovar as suas alianças com Deus. E deixar que o Senhor faça tudo aquilo que lhe apraz. Aonde está você, amigo, irmão, que se sente perdido, vazio, distante da sua verdadeira essência, do seu verdadeiro propósito? Aonde está você? Eu quero convidar você aqui agora, em nome de Jesus. Pastor, me sinto perdido. Tem horas que não sei qual decisão devo tomar, e às vezes sou levado por aquilo que as pessoas querem. Mas o Espírito Santo está dizendo: vem aqui, em nome de Jesus. Eu quero orar por você. Eu quero liberar uma palavra sobre a tua vida. Vem aqui agora, em nome de Jesus. Essa é a oportunidade que você tem. E eu não vou insistir com ela. Mas essa é uma boa oportunidade. Tem uma princesa do Senhor vindo aqui. Dê uma salva de palmas. Acolham ela. Acolham ela. Eu vou insistir mais um pouco. Escute. O cenário pode ser perturbador, mas o propósito que o Senhor tem é maior do que a dor. Então pergunta a você, em nome de Jesus, mesmo cansado e sobrecarregado, porque somente dessa menina ter vindo aqui, o meu coração já se enche de alegria. Mas eu preciso insistir um pouco mais e perguntar: aonde está você? Que no meio desse cenário tão duro, precisa se reconectar com Cristo, para que você possa viver coisas que você ainda não viveu. O Senhor te chama nessa noite para fazer uma aliança com Ele. Aonde está você? Em nome de Jesus. Aonde está você? E todas as cadeias, prisões, correntes que limitam você de dar um passo em direção a um cenário transformador, caia por terra agora. E repito por última vez, a última vez: aonde está você que precisa viver algo extraordinário da parte do Senhor? Vem, meu amor, vem, vem. É.